Hoje, no Terça Técnica, vamos falar de um assunto que eu tenho estudado bastante, que eu gosto bastante e que eu sempre abordo nos cursos, que é a solteira, como ela é conhecida aqui no Brasil. Tá? Então, a primeira pergunta que eu te faço é: você usa a sua solteira para quê? Então, se você usa a sua solteira para se prender na parada, você não precisa de uma solteira propriamente dita. Você consegue fazer isso apenas com a sua corda. Tá? Então, se você precisa se prender na parada, por que você vai instalar um dispositivo na sua cadeirinha que na maioria das vezes aqui no Brasil é estático e pode se tornar extremamente perigoso, tá? Então, o intuito desse vídeo é a gente apresentar e mostrar alguns tipos de solteiras que se usa para algumas modalidades, para outras, para escalada artificial, para escalada em livre, e falar um pouquinho das características de cada uma. Mas, já adiantando, dando spoiler, você não precisa de uma solteira para se prender na parada, porque você consegue fazer isso com a sua própria corda, tá? O primeiro método é exatamente esse método que a gente falou, onde você não precisa instalar nenhum dispositivo para se prender na parada, você pode se prender com a sua própria corda. Vantagens, quais são as principais vantagens? Você economiza material e você está preso num dispositivo dinâmico, tá? Por quê? Porque a corda é dinâmica e ela absorve a sua queda. Independente se sua queda tem 50 centímetros, 1 metro, 10, 15, 20 ou 30 metros. Tá? Como que eu vou me prender na parada? Tá? Então, normalmente, o que eu, Lucas, faço? Eu coloco um mosquetão mini HMS, que é um mosquetão HMS, só que ele é um pouquinho menor, tá vendo? Coloco ele lá na minha parada, tá? E aí o método que eu mais uso, ó, eu abraço o mosquetão com a mão esquerda, no caso eu sou destro, né, então para mim é mais fácil. Eu abraço o mosquetão e eu vou puxar a corda aqui, ó, e eu vou colocar essa corda e vou dar um giro nela, ó, e vou instalar dentro do mosquetão. Vou pegar a mesma corda, ó, vou dar o mesmo giro, ó, por cima, e vou colocar dentro do mosquetão. Vou fechar o mosquetão e tá pronta a minha solteira. O nome desse nó lá nos Estados Unidos chama clove hitch, tá? Aqui no Brasil a gente chama de volta do fiel ou fiel, certo? Qual que é a grande vantagem do volta do fiel? Ele é um nó que ele é fácil de fazer, vocês viram, né? Muito facinho, só precisa treinar. Esse método que eu faço, os americanos chamam de shake hand, que é o aperto de mão, tá? Então, fica com isso na cabeça que é bem importante, bem facinho de lembrar. Então, qual que é a grande vantagem? Ele é fácil de fazer, depois que eu coloquei o meu peso, ele é fácil de desfazer, e outra grande característica é que ele é de fácil regulagem. Então, por exemplo, fiz o fiel, mas fiquei muito longe da parada, quero me aproximar, eu vou puxar, ó, vou tirar o peso da corda, vou puxar no fiel mesmo, ó, e eu consigo regular o tamanho que vai ficar a minha solteira. Tá? Então, como eu falei, eu ganho, tenho várias vantagens. Por quê? Porque eu estou preso num dispositivo que é dinâmico e estou economizando material, não tenho nenhuma fita comigo, nem nada. Agora, quando eu for rapelar, aí eu vou ter que montar outro sistema. Mas aí isso eu já abordei em alguns vídeos atrás, maneiras de estender o seu rapel sem utilizar a solteira ou a multi-chain ou qualquer coisa que você tenha. Então, nem para descer você precisa da multi-chain ou da solteira ou de qualquer dispositivo aí que você tenha para se segurar. Tá? Então esse daqui é o volta do fiel, tá? E aí muita gente fala para mim: "Ah, beleza, Lucas, mas e se eu chegar lá na parada e fazer o fiel errado?", né? Eu vou lá, em vez de fazer o shake hand, ó, eu só passo a corda de novo, monto um meio fiel, ou passo a corda errada, não prendo em nada. Lembra que antes de você se prender na parada, você vai ter mais um monte de costura para baixo, tá? E só o fato de você passar a corda no mosquetão, você já está segurado. Por quê? Porque eu tenho meu seg lá embaixo. Eu só vou avisar o meu seg para liberar a corda depois que eu tiver feito o fiel. Tá? Então, se eu errei o fiel, eu ainda tenho o meu seg. Então, o simples fato de eu passar a corda aqui dentro e soltar o meu peso, eu ainda vou estar na do meu seg. Tá? Então, mesmo que você erre o nó, você ainda está seguro. Certo? Mas treinem para não errar o nó. Beleza? Bom, então falamos do volta do fiel, utilizado como solteiro, utilizando a minha própria corda. Mas o que mais se usa aqui no Brasil, que isso, de novo, é cultural, isso é popular, né? Isso se popularizou, é a famosa multi-chain, tá? Então a multi-chain, ela é uma evolução da daisy chain, que é um outro tipo de solteira que se usou muito aí até 2000 e
2015, mais ou menos, 2014. E essa solteira, qual que é a grande vantagem dela? Todo elo que ela está presa, que ela está conectada, aguenta a mesma carga do total da fita, 22 kN. Tá? Então, qualquer ponto que eu me prender aguenta 22 kN. Nas antigas daisy chains, cada ela aguentava 300 kg, mais ou menos, né? 3 kN. Mas essa daqui, todos os elos aguentam a capacidade total da fita, que são 22 kN. Então, isso daqui é o que mais se usa no Brasil, mas a gente vê muitas pessoas utilizando errado. Tá? Principalmente falando do tipo de material, tá? Que a gente vai falar mais para frente aí do Dyneema versus o nylon ou a poliamida, tá? Mas quais são as vantagens? Então muita gente prefere isso daqui porque é fácil, você chega na parada, já tem um mosquetão na ponta, você se prende na parada, fecha o mosquetão e teoricamente você está seguro. Por que eu falo teoricamente? Porque a solteira, como esse material aqui, ele é estático, né? Nesse caso aqui é o Dyneema, ele não foi feito para receber impacto. Então a solteira foi feita para quê? Para você apoiar, né, o seu peso e ficar com o seu peso apoiado. Por que eu falo isso? Muita gente usa isso daqui e se põe em risco. Por quê? Porque se eu mantenho isso daqui com uma barriga muito grande ou calculando até o fator de queda, se eu entro em fator de queda 1, que é manter isso daqui na linha da minha cintura frouxo, podem acontecer várias coisas, depende do material que você está utilizando. Tá? Mas o que eu quero generalizar com isso é que a sua solteira não foi feita, principalmente se ela é estática, né? Ela não foi feita para receber impacto. Ela foi feita para apoiar o seu peso. E é o que a gente vê muitas vezes errado aqui no Brasil. É a galera deixando a solteira super frouxa. Tá? Se você escorregar, tiver um impacto, isso pode ser perigoso para o material e para o seu corpo. Tá? A gente vai falar mais para frente sobre isso. Tá? Mas esse é o outro tipo de solteira que existe, que são as multi-chains. Tá? Normalmente elas são de Dyneema ou de nylon, né? Ou poliamida. E aí elas são todas, falando desses materiais, são todos materiais estáticos, não são materiais dinâmicos. Beleza? Vamos para outro tipo de solteira. Essa não é tão comum, tá? Que essas são solteiras que são reguláveis, elas são de fita, tá? Normalmente elas são de nylon, tá? Essas solteiras, você conecta na parada, tem um mosquetão, e aí dependendo do modelo, tem uma regulagem, tá? Essa daqui, no caso, é uma regulagem que fica presa perto do seu loop, né? Então você recolhe como se estivesse dando uma seg. Então ele tem uma catraquinha, soltou o seu peso, ele trava. Se eu precisar regular isso daqui, ó, levanto a fita, aperto esse botão e ela corre, tá? Esse tipo de solteira normalmente se usa muito para quem faz escalada artificial, onde você vai ter que ficar se apoiando, né, se puxando na solteira todo o tempo, então precisa ser algo prático, algo rápido. Ou para quem faz conquista de via, que aí também vai utilizar um pouco de escalada artificial quando você conquista de baixo. Tá? Na escalada esportiva, tradicional, dificilmente se usa. Tá? Tem pessoas que gostam, tal, mas esses tipos aqui são mais presentes em escalada artificial. E aí, voltando no material, é nylon. Então isso daqui não absorve impacto nenhum. O que tem que absorver impacto é a sua corda. Tá? Então, isso daqui foi feito só para apoiar o peso do escalador. Aqui tem um outro modelinho, que é da Metólios também, que é um modelo hiper prático, né? Onde você tem as fivelas aqui em cima. Então chegou, né? Você se prende, se puxa, ó, ela regula sozinha. Certo? Vou até tirar essa daqui para não confundir. Soltei meu peso, ela trava. Se eu precisar liberar, eu coloco as mãos aqui dentro, ó, tiro um pouquinho do peso, levanto minha mão, ó, ela corre e libera. Tá? Então isso nas passadas de estribo, em escalada artificial, acaba se tornando muito prático. Tá? Então a gente viu volta do fiel, multi-chains, né? Nylon e Dyneema, e essas que são de nylon, que são solteiras reguláveis. E aí, por último, a gente tem as solteiras que são confeccionadas de cordas dinâmicas. Isso tem se tornado cada vez mais popular aqui no Brasil. Lá fora muita gente usa também. E ela une um pouquinho dos dois mundos que a gente viu. Né? Você consegue ter uma regulagem prática e você ainda está preso no dispositivo dinâmico. Então, é uma boa solução. Essa daqui é o modelo da Petsio, é um modelo super fácil de trabalhar. Tem a versão em Y, né? Que é a versão que tem duas conexões. E
tem versões também que você já compra com o tamanho fechado. Então literalmente um elo de corda dinâmica que você compra e ele já vem com o tamanho pronto, você não consegue regular. Tá? Então isso daqui acaba se tornando muito prático. Eu chego na parada, me prendo, fecho o mosquetão e eu só puxo a outra corda, ó, e solto o meu peso. Ó, e ela trava automaticamente. Tá? Se eu precisar liberar, né, de novo, se eu precisar me distanciar da parada, eu vou tirar um pouquinho do meu peso, vou levantar essa pecinha metálica e ela corre sozinha. Tá? Então isso daqui também é uma boa solução aí para solteira. Se você não quer se colocar em risco, utilizando a sua solteira de material estático indevidamente, então muita gente gosta disso daqui. É fácil de regular, fácil de soltar e você está preso num dispositivo dinâmico, tá? Então essas são umas boas opções também. Bom, e aí fica a pergunta. Então, Lucas, qual solteira eu devo comprar? Qual solteira eu devo usar? Depende. Tá? Então, eu costumo falar isso nos cursos. Não tem uma resposta exata, não tem melhor e pior. Tudo vai depender da sua necessidade, do seu uso, da sua modalidade, do seu nível de conhecimento e tudo mais. Tá? Então, tudo depende. Por que eu falo isso? Porque tudo vai depender do material também. Tá? Então, a gente tem que levar em consideração um termo que chama elongação dinâmica. O que isso quer dizer? O quanto de absorção ou quanto o seu material absorve na hora do impacto. Tá? O Dyneema, que é essa fitinha que muita gente adora, eu uso muito também, a elongação dela é de 4%. Isso significa que isso daqui absorve a mesma coisa que um cabo de aço de impacto. Então, não absorve. Tá? Por que eu falo isso? Porque em testes, o Dyneema, colocando 80 kg de massa num fator de queda 1, o Dyneema simplesmente rompe. Tá? Ah, Lucas, mas como que se usam o Dyneema para fazer costura? É porque aí a gente tem um elemento a mais aí na jogada, que é a sua corda. Tá? Agora, se você amarrar a sua fita direto na parada e você tiver 80 quilos e você sofrer uma queda fator 1, possivelmente ele vai romper. Tá? Então, o Dyneema tem 4% de alongamento. O nylon, ele vai ter em torno de 15% a 20%, uns 18%. Tá? Então ele vai absorver um pouquinho mais. E a sua corda, que é dinâmica, vai ter 30% até 40% de alongamento. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, obviamente, com esses dois caras, a gente não consegue utilizar como um dispositivo que vai absorver a sua queda. Tá? Então, por isso que eu falo, a solteira, se você usa a solteira de material estático, ela serve basicamente para apoiar o seu peso. Certo? E aí, o que acontece? Com o Dyneema, se você levar uma queda, se você tem 80 quilos, levar uma queda fator 1, ele vai romper. O nylon, ele vai resistir, só que ele vai transmitir essa energia para um indivíduo, que é quem? Quem está usando a solteira, o escalador. Tá? Só que essa força de impacto ela vai ficar muito elevada, ela vai ficar tipo em 12, 14 kilonewtons. E aí quem não vai aguentar vai ser o seu corpício, tá? Então não adianta a fita aguentar 22 kilonewtons porque o seu corpício não aguenta 22 kilonewtons, certo? Então isso vai acabar repassando para você e você vai ter lesão. A partir de 6 kilonewtons de impacto no seu corpo você já tem lesão. Tá? Estudos mostram que o nosso corpo ele vai aguentar em torno, entre vida e morte, de 12 a 15 kilonewtons de força de impacto. Por isso que eu falo, não adianta a fita aguentar 22 kilonewtons porque o seu corpo não aguenta 22 kilonewtons. Tá? Então, como margem de segurança, essas forças de impacto elas vão ter que ficar até mais ou menos 8 kilonewtons, que seriam 800 kg-força. É o tanto de impacto que você vai receber diretamente no seu corpo. Uma queda de escalada, dificilmente ela chega a 6, 7 kN. Normalmente elas ficam em 4 kN. Tá? Isso falando de impacto no seu corpo. Então, por isso é tão importante você saber como que funciona a absorção de cada material que você está utilizando. Tá? E por isso é tão importante você saber utilizar a sua solteira de maneira correta. Se você está usando a sua solteira e ela está ficando frouxa e você está em fator 1, você está correndo um grande perigo.
Tá? Então, não importa o modelo que você vai utilizar, desde que você saiba muito bem o que você está fazendo e o risco que você está correndo. E muita gente me pergunta, mas o que você usa, Lucas? Eu, normalmente, nas minhas escaladas tradicionais ou quando a via é longa, eu uso o fiel direto na parada, tá? Método shake hand. Com isso aqui eu me regulo, eu me prendo, dou segurança para meus participantes. E aí, quando eu preciso rapelar, eu levo uma fita de 120 ou uma solteira, né, uma multi-chain de Dyneema, só para eu rapelar. E aí eu só conecto o rapel neles. Tá? Todos esses dispositivos, seja solteira, de multi-chain, Dyneema ou nylon, solteira regulável, as solteiras dinâmicas, né, de corda dinâmica, lá nos Estados Unidos eles chamam de PAS, que é o Personal Anchor System. Tá? Então não importa qual o seu PAS, desde que você utilize de maneira correta e saiba muito bem o que você está fazendo e o risco que você está correndo.